Olá, pisciano! Olá, pisciana! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou o Bruno. Se é a sua primeira vez aqui no canal, fique muito à vontade. Hoje eu vou fazer uma leitura para vocês intuitiva, coletiva e atemporal. Não vai ressoar com todo mundo, portanto, pegue somente aquilo que ressoar com o seu momento. Combinados assim, piscianos? Bora lá, vamos ver o que as cartas vai trazer hoje, qual que é a energia, direcionamento para os próximos dias. Eu sinto uma energia, pisciano, de impulsividade, onde parece que eu tenho alguns recursos, mas age um pouco sem direção, sem direcionamento. Vamos entender melhor? Uma carta positiva, por favor. Melhor. Vamos começar com o tarô de Osho. Vamos pegar aqui uma energia geral. Uma carta, por favor. Viraram duas. A carta da exaustão com a carta da inocência. Pisciano, é hora de voltar para si mesmo. No fundo do deck ficou a carta da existência. Pisciano, há quanto tempo você vem fazendo coisas por impulso? O que eu sinto aqui é muito isso. É muito de eu vivendo, coloquei o automático e estou vivendo, sabe? Falta essência. A carta da consciência, né? Falta essência. Falta entender o porquê fazer o que eu faço. Sabe? Em muitos momentos, pisciano, eu sinto aqui que a vida vai te dar muitas oportunidades. A vida vai te dar muitas oportunidades, às vezes, de você se relacionar com algumas pessoas, de você ter uma carreira estruturada, digamos assim, em relação à sua vida profissional, porque aqui eu vejo muito isso, assim, tem estrutura, tem pessoas, tem coisas, mas não tem essência. Não tem você mesmo, você mesma, sabe? Há quanto tempo... Vamos lá, vamos entender uma coisa. À medida que a gente vai passando, né, as fases da vida, que a gente vai crescendo, que a gente vai aprendendo, vai evoluindo, a gente vai se distanciando, obviamente, de versões da gente que já não fazem mais sentido. E desta mesma maneira, a gente vai se distanciando também de pessoas, de trabalho, de outras situações. Só que tem uma coisa aqui, pisciano, que não pode ficar para depois, que é você mesmo, sabe? Mas é você mesmo não no sentido do ego, não no sentido do pensamento, da razão. É hora de pisciano voltar um pouco mais para si mesmo, para suas emoções, para o seu autoconhecimento, para o pisciano que ele foi há 10 anos atrás ou com 10 anos de idade. Quais eram os seus sonhos? Sabe? Quais eram as coisas que te motivavam, que te faziam sorrir? Porque se as coisas que te faziam sorrir, os seus sonhos, quando você tinha 10 anos de idade, você já realizou e não está sorrindo, tem algo errado nisso. Entende? A que ponto você se desconectou da sua essência maior? Pisciano, é hora de voltar para uma ingenuidade, até para uma imaturidade, digamos assim, mas que te leva de encontro a si mesmo. Uma inocência, né? A carta da inocência. É hora de você trazer um pouco mais de si para a vida, sabe? É como se muitas coisas tivessem entrado no modo automático. O seu trabalho, que era o seu trabalho dos sonhos, virou modo automático. O seu relacionamento
Ou então, às vezes, ter uma pessoa virou algo muito racional, sabe? Falta um pouco mais aqui de alma, um pouco mais de respirar consciente, um pouco mais, às vezes, até de solitude para você se encontrar de novo consigo mesmo, sabe? Deixar um pouco de lado as vozes externas, porque aqui, quando a gente entra nesse lugar de automático, né, de viver, de acordar, trabalhar e fazer isso e fazer aquilo, a gente está vivendo muito com base no externo, nas pessoas que estão circulando, né, nas opiniões. E aqui está pedindo ei, calma, sabe? É hora de voltar para casa. Antes, porque na sequência a gente tem a carta da exaustão, né, que pode trazer catarses, que pode trazer momentos onde você vai se encontrar perdido, onde você vai... Eu sempre quis isso, agora eu tenho isso e ainda não estou satisfeito, sabe? A carta da exaustão, ela vem te colocar no lugar do seguinte: ou você entende que é importante parar, respirar e cuidar de si mesmo, sem o externo influenciando nisso, nas suas escolhas, nas suas decisões, ou a vida vai te parar em algum momento. Porque quando a gente não reconhece a necessidade de dizer não, a necessidade de nos reconectar com a nossa essência divina, com a nossa alma, e deixar a nossa alma conduzir a nossa jornada, e não as outras pessoas, e não a comparação, a gente chega num momento onde nada mais faz sentido, entende? E aqui pede um passo para trás, para tomar consciência, para voltar para si mesmo. É muito mais importante neste momento do que um passo à frente que vai te levar para uma exaustão. Entende, Pisciano? Talvez você esteja buscando razões para continuar crescendo, para continuar se desenvolvendo, que é muito importante também. Mas se você parar para entender desde já, de dentro para fora, existe algo muito mais importante a ser regado, a ser cultivado, a ser nutrido neste momento. Entende? Vamos ver o que mais, Pisciano? Uma carta positiva, por favor, para o signo de Peixes. O Rei de Espadas. Uma oportunidade de melhoria, aquilo que eu ainda não estou vendo. Uau! Viraram 3. Olha isso. Bom, Pisciano, eu estou falando aqui de você sendo reconhecido, de você no âmbito material, profissional, de você colhendo frutos do seu esforço, colhendo fruto de todos os momentos que você precisou superar alguma coisa, sabe? É como se você, por muito tempo, não conseguisse, não tivesse tempo suficiente para ver os resultados de uma jornada, de um processo longo que você precisou vivenciar. E agora você começa a encontrar os frutos daquilo que você plantou, que é muito legal. A gente tem, na sua área de relacionamento, a carta da força. A carta da força, na área de relacionamento, ela vem dizer muito você encontrando em si mesmo uma força. Por exemplo, aqui é muito sobre perdão, é muito sobre compaixão, é muito sobre amor, é muito sobre você. Por exemplo, se alguém te der um tapa na cara, você não vai devolver um mesmo tapa na cara, entende? Isso é ser forte. É quando você consegue, mesmo em situações muito difíceis, entregar o seu melhor, sabe? E muitas vezes deixar ir, né? Na sequência aqui a gente tem a carta da Torre e a carta do 7 de Copas.
não são todas as possibilidades que vão surgir no seu caminho em relação à sua vida emocional, pessoas, não são todas as possibilidades que vão surgir no seu caminho a partir de agora que são para você, tá, pisciano? Seja um pouco mais racional nisso. Seja um pouco mais estratégico naquilo que você quer. Por exemplo, eu quero uma relação, eu quero uma pessoa que seja assim, 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 assado. Então diga não para as outras coisas. Isso vai ser muito importante, tá? Neste momento da sua vida. Vai ser muito importante aqui também, pisciano, você entender que perdoar alguém, ou deixar alguém, ou se envolver com alguém, diz muito sobre aquilo que você tem. E muitas vezes, deixar ir também é uma forma de amor, tá? Ser forte para dizer, eu te amo, mas eu mereço mais. Eu te amo, eu gosto de você, eu gosto dessa situação, mas eu sinto que eu posso vivenciar algo extraordinário que não estou vivendo neste momento. Então, ser forte para virar as costas em alguns momentos, ser forte para dizer não, ser forte para deixar ruir algumas coisas que precisam ruir, tá? Vai ser muito importante isso, porque você vai ter muitas opções, muitas possibilidades na sequência. E quando você... É como se você, por exemplo, tivesse uma oportunidade de mudança, mas o passado ainda te prendesse de alguma forma, sabe? E o passado aqui, eu posso não necessariamente estar falando de uma outra pessoa, tá? Mas eu posso estar falando de padrões seus que continuam continuam atraindo, digamos assim, as mesmas relações. Entende, pisciano? Como ponto negativo, a gente tem o 5 de espadas, que fala muito disso, sobre a gente focar naquilo que de fato nos ajuda a crescer, focar naquilo que eu gostaria de viver, sabe? Por exemplo, se eu me relacionei com alguém, ou se eu tenho uma relação profissional que seja, mas aqui eu sinto muito uma questão de relacionamento, sabe? Não profissional, mas de um relacionamento pessoal mesmo. Então, se você tem algo ou alguém que você acha que pode ter algo além, mas a pessoa já deu a entender que o que ela pode te oferecer no momento é aquilo, é importante você entender o que você gostaria de estar recebendo, tá? E focar nisso. E colocar a sua energia naquilo que você quer, entende? Porque é só dessa forma que você vai conseguir atrair de volta isso para sua vida. Pisciano, eu estou sentindo aqui uma questão um pouco de falta de direcionamento. É como se eu tivesse as opções, tivesse as possibilidades, tivesse algumas coisas, mas me falta clareza, sabe? E isso é muito ruim, porque em muitos momentos, pisciano, quando você não sabe exatamente aonde você quer chegar, qualquer caminho vai te servir, entende? Então seja forte para entender, através das suas próprias experiências também, né? Através de relacionamentos passados, através de situações profissionais anteriores, o que deu certo, o que não deu certo, sabe? Um relacionamento à distância aqui agora, talvez, será que vai ser a melhor opção? Será que não? É preciso entender um pouco mais daquilo que você quer, daquilo que faz de fato sentido para você neste momento, tá bom, pisciano? Para que isso não te leve em um caminho de exaustão, um caminho que vai te deixar sem saber como agir, como reagir, sabe? Ó. Mais duas, por favor. Olha isso, pisciano. A gente tem o 8 de ouros novamente. A gente tem a carta da força,
novamente. E a gente tem a carta do Rei de Espadas novamente. E no fundo do deck ficou a carta do Cavaleiro de Copas. É muito... Consegue entender que estamos falando da mesma energia? Tem uma carta querendo falar mais forte aqui, é a carta da força, ok. Bom, Pisciano, aqui me vem muito forte uma questão. A mensagem do número 88. Só que eu tenho 88 duas vezes. Não. Eu tenho 88 uma vez. Eu tenho 888. Porque nesse tarô a carta da força é representada pelo número 8, mas nesse é representado pelo número 11. Ou seja, eu tenho 88811. Eu estou falando aqui de abundância, eu estou falando aqui de oportunidade material, Pisciano. Eu estou falando aqui de você enriquecendo de uma forma que você não esperava. Só que nesse caminho, nesse processo de enriquecimento, vai ser necessário ser estratégico, vai ser necessário ser estratégica, vai ser necessário ter uma fundação para que toda essa riqueza não seja instrumento para que você se torne um fantoche na vida de alguém, sabe? Na mão de alguém. Tem muito isso. É você colocando a sua força na mesa para determinar aquilo que é importante para você neste momento, sabe? Continuar crescendo, continuar prosperando, isso é muito legal, isso é muito positivo, mas ter cautela de entender exatamente aquilo que você quer, porque é como se outras coisas, outras possibilidades, o Cavaleiro de Copas invertido, outras possibilidades pudessem aparecer e surgir na sua vida, mas sem uma boa intenção, entende? E é como se você fosse ter a facilidade em estruturar coisas que sejam supérfluas, que não sejam nutritivas para a sua alma, digamos assim, sabe? E cuidado também com... Aqui tem muito isso, assim, a necessidade de sempre querer mais, né? Porque ser abundante não é sobre matéria apenas, não é sobre dinheiro apenas, não é... Ser abundante é um estado de espírito onde você tem saúde, onde você tem tudo que você precisa, sabe? Então, às vezes, você já está ou vai chegar em um lugar onde você vai ter tudo que você precisa, sabe? Um lugar de abundância. Mas pare, pensa e reflita. A partir disso, a partir de então, eu vou continuar me sacrificando, me entregando demais para multiplicar isso, ou eu vou focar em mim, vou focar em alimentar e nutrir o meu espírito, a minha alma, a partir daquilo que eu já construí? Porque acaba se tornando um ciclo vicioso, sempre querer mais, sabe? Sempre preciso de mais. E aí você acaba, em vez de entrar num fluxo de abundância, você acaba entrando em um fluxo de escassez. Né? Porque sempre que eu estou buscando demais, querendo demais, eu estou sempre vibrando que eu não tenho aquilo que eu preciso. E quando eu não tenho aquilo que eu preciso, eu vibro na escassez, eu não vibro na abundância. Então entenda um pouco dessa diferença para que você não se coloque demais nesse looping de que quero mais, de que preciso mais, e se coloque em um lugar de exaustão onde você se desconecte completamente da sua essência, de quem você é verdadeiramente. Combinados, Pisciano? Espero que faça algum sentido para vocês. Essa é a mensagem que eu tenho para vocês hoje. Gratidão infinita por estarem comigo e a gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo e até mais. Tchau, tchau!